O poder do Espírito Santo continua ativo entre nós hoje. Vamos conversar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um pai de família, depois de muito esforço, ele conseguiu comprar um carro, e com seu carro novo, ele estava andando, e o filho de 5 anos ficou contente, ficou feliz e disse: papai, eu também quero um carro. E o pai foi comprar um carrinho para ele, numa loja de brinquedos, encontrou um carrinho de plástico grande, onde o menino cabia dentro, e o menino ficou todo contente, sentou dentro do carrinho e começou a mexer aqui, mexer ali, mexer acolá, e o carro não andava. E ficou uns 5, 10 minutos mexendo em tudo que é lado, sentado dentro do carrinho, mas não tinha jeito, o carrinho não andava. De repente olhou embaixo e reclamou com seu pai, disse: pai, isso não vale, esse carro não tem motor, então não anda. Eu quero um carro que tenha um motor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é Pentecostes. O Espírito Santo é o motor da vida do cristão. É o Espírito Santo que impulsiona, é o Espírito Santo que anima, é o Espírito Santo que edifica, que esclarece as verdades de Deus na vida do cristão. É o Espírito Santo que dá essa fé, essa capacidade de captar aquilo que Deus nos quer ensinar, nos transmitir, e nos conecta a Deus através daquilo que Jesus fez na cruz. É o Espírito Santo que nos mantém em comunhão e que, como igreja, nos impulsiona para fora. A palavra eclesia é chamados para fora do corpo de Cristo, sendo o corpo de Cristo, com ele como cabeça, a um mundo que é hostil. Como vimos no domingo próximo passado, Jesus dizendo: o mundo vos odeia, porque odeia a mim. É para esse mundo que a igreja de Jesus, empurrada pelo motor do Espírito Santo. E é sobre isso que nós também queremos falar no culto de hoje, sob o tema: o poder do Espírito Santo continua ativo entre nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus sabia que os discípulos ainda não estavam preparados para a missão que ele havia dado a eles durante aqueles 3 anos de ir anunciar, pregar ao mundo inteiro. E é por isso que ele pede que eles ainda permaneçam alguns dias ali em Jerusalém, até que Jesus subisse, o que aconteceu na ascensão, e mandasse o Paráclito, o Consolador, o Ensinador, o Animador, aquele motor da vida da própria igreja. E é isso que acontece no texto que acompanhamos de Atos 2 hoje. A igreja, 10 dias após a ascensão, está lá reunida naquela casa onde os discípulos, aqueles 120 mais próximos de Jesus, sempre se reuniam para ouvir Jesus, para o culto. E ali sempre fala num cenáculo. As casinhas de Jerusalém eram casas simples, pequenas, com seus quartos embaixo. Em cima tinha como se fosse um sobrado, diríamos hoje, um varandão, onde então eram secados os grãos, onde eram feitas as reuniões, né? E era ali, nesse cenáculo, nesse espaço de encontro, é isso que quer dizer, que eles estavam reunidos no dia do Pentecostes. Lembramos que o Pentecostes era uma festa da igreja do Antigo Testamento que acontecia 50 dias após a Páscoa, por isso Pentecostes. Era a segunda maior festa dos judeus. Nesse dia eles lembravam a entrega dos mandamentos, da aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai. Também lembravam a aliança que Deus fez com Noé, através do arco-íris, depois do dilúvio. Era uma data muito importante. E os
Os judeus vinham de todas as localidades com uma oferta especial a Deus, era chamada de primícias das suas colheitas. Eles faziam questão de levar para Jerusalém a sua oferta especial de gratidão por todas as colheitas, por tudo aquilo que Deus lhes dava para o seu mantimento, para a sua vida, em sinal de gratidão e de agradecimento. Assim como nós também fazemos questão de trazer as nossas ofertas. E é nesse momento que eles estavam ali reunidos. E o texto diz que é um vento como um som impetuoso e que línguas como de fogo pousam sobre cada um dos que ali estão presentes na igreja. Vejam essa língua, essa linguagem, bem mais do que descritiva, ela é sugestiva. Diz como de vento e como de língua. Não era um vento, era um barulho como se fosse o eco do vento, bem forte, e que atraiu todas aquelas pessoas ali do centro da cidade para correrem ali ver o que está acontecendo. E então eles viram aquelas chamas, como se fossem línguas de fogo, descendo uma sobre cada um dos discípulos. E eis que o milagre do Pentecostes acontece. Cada um daqueles discípulos começa a falar uma língua diferente da sua. Todos conheciam o grego, eram galileus, era a sua língua. E cada um começa a falar na língua daqueles habitantes que estão ali. Os cretenses ouviam na língua de Creta, os arábios na sua língua, os moradores de Sidom na sua língua, os da Líbia na sua língua, cada um ouvindo a mensagem do Evangelho de Deus, que havia mandado Jesus para morrer pelos pecados de todos na cruz, na sua própria língua. E eles ficam admirados. Naquele dia, naquele momento, há uma conversão de 3.000 pessoas que são batizados ali, no centro de Jerusalém. Esse é o grande milagre do Pentecostes. Pentecostes é a inversão daquilo que acontecera lá na Torre de Babel, milênios antes. O Espírito Santo no Pentecostes, ele quer, através de línguas, de idiomas diferentes, trazer a unidade, o entendimento e a compreensão de que Cristo é para todos, de que o Evangelho da salvação é para todas as nações. O inverso do que aconteceu na Torre de Babel, onde havia só uma língua, e o povo obstinado, orgulhoso, disse: vamos construir uma torre e chegar ao céu, porque o céu é nosso. E Deus então confunde as línguas, cada um fala uma língua diferente e se espalham pelo mundo. Pentecostes quer trazer a união de todos os povos do mundo em um só Senhor, em um só Salvador, na sua igreja. E como funciona? Quantas conversões! Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, será que não é isso que falta na igreja cristã hoje? Uma medida mais rica do Espírito Santo? Por que a nossa igreja não cresce mais? Por que somos tão tímidos no nosso testemunho? A igreja luterana investe muito dinheiro na missão. São vários pastores que são mandados, principalmente para o exterior, para missões na África, na Índia, na China. É muito dinheiro que é investido. Ou seja, existe uma grande preocupação na missão. Mas por que os resultados são tão poucos? O problema é que a grande maioria dos nossos membros, no dia a dia, não testemunha a sua fé no lugar onde está, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Eu às vezes ouço membros falarem de asneiras, que ouviram de membros de alguma outra denominação, coisas totalmente fora do ensino bíblico, e dizendo: puxa, a pessoa falou com tanto entusiasmo que eu quase acreditei. Eu disse: sim, mas tu falou da verdade, tu falou aquilo que está na Bíblia. Pois é, eu fiquei assim. É este o grande problema. Eu vejo os nossos membros muito mais preparados para falar de futebol, do seu time, e isso defendem
com ardor, de política, e às vezes até brigam, se eu sou esquerda, você é direita, não concorda comigo, ou o contrário, temos uma parede entre nós, de finanças, de emprego, desemprego, de bolsa de valores, de dólar que sobe, de gasolina, de crimes, de perigo, que nos cerca, só olhar o jornal, disso parece que todo mundo entende muito bem. Por que isso? Será que não nos falta alguma coisa para uma rica medida do Espírito Santo? Os discípulos até aquele momento estavam tímidos, estavam calados. Até alguns se escondiam por causa da sua fé, dos judeus, para não serem apanhados na fé de Cristo e não correrem o risco de serem assassinados também. Mas de repente, a partir do momento em que o Espírito Santo enche o coração deles, eles falam sem medo e são presos, e quando as autoridades obrigam-os a calar a boca, eles dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não consegue calar, ela vai falar. Isso é automático, isso é natural, ela vai testemunhar da sua fé. A Bíblia diz que quando alguém está cheio do Espírito Santo é como uma fonte de água. Vocês já viram uma fonte de água brotando da terra? Pode botar a terra em cima, ela vai continuar minando terra em abundância, com força. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior jorrarão fontes de água viva. O apóstolo João conclui dizendo: isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber. Mas qual é o problema, então? Se nós estamos aqui, temos fé porque o Espírito Santo está em nós. Qual é o problema? O grande problema é a confusão que existe aí fora e que nos amedronta às vezes. Quando se fala em Espírito Santo, nós pensamos em muitas igrejas do ramo pentecostal que às vezes abusam, e isso muitas vezes nos confunde. Afinal, pentecostal vem de Pentecostes, mas na verdade não tem nada a ver com esse evento. Vocês viram que o que aconteceu aqui quando o Espírito Santo encheu os discípulos de poder? Ele lhes deu a capacidade de falar línguas conhecidas, idiomas que eles não dominavam. Foi isso que aconteceu. Isso que eram línguas estranhas para eles, eles só falavam grego. Mas pastor, e essa gritaria e essas línguas aí fora? Pois é. Muitos dizem: não, mas essas são línguas que o Espírito Santo dá, que são línguas de anjos. E tentam basear o seu argumento lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, onde Paulo fala que o Espírito Santo dá línguas estranhas, como aqui. Eram estranhas para eles. Mas será que é isso que se ouve aí fora? Onde é que está a questão de que é língua de anjos? Da onde tiraram isso? Só tem um versículo. E agora sejamos inteligentes e analisemos esse versículo. Está lá em 1 Coríntios 13. Quando Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ele está falando que alguém fala a língua dos anjos? Ele está falando de algo impossível para o ser humano. Ainda que eu falasse, quer dizer, algo impossível para mim, ainda que fosse possível eu falar a língua dos anjos, sem amor, não vale nada. E aí baseia uma doutrina toda, dizendo: não, ali é língua de anjos, então você tem que gritar, falar e tal, e se você não tiver, você é menos espiritual. E obrigam pessoas a falarem línguas que as pessoas não falam. E Paulo ainda termina o texto, lá em 1 Coríntios 14, que ele fala 12, 13 e 14 sobre vários dons e também desse. Ele ainda diz assim: escuta, e se você falar uma língua estranha para alguém, que é quando um americano vem pregar aqui, coloca um tradutor do lado, tem que ter um intérprete, senão não está edificando ninguém.
Eu mesmo falaria muitas línguas, mas eu quero edificar, porque o Espírito Santo sempre é para edificação, para o crescimento da igreja. E eu prefiro falar uma palavra na própria língua que todos conhecem. Paulo era poliglota. Queridos irmãos, o Espírito Santo sempre vem para edificação. Deixa eu fazer vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Eu vou ler só um versículo bíblico aqui numa Bíblia, diferente da de vocês. Está em João 16, versículo 8. O Evangelho que o Júnior acabou de ler. Está escrito assim. Preste bem atenção. Kai auton ekeinos elexeiton cosmos peri amartion kai peri dikaiosine kai peri crisios. Todos entenderam? Esse é o texto bíblico. Está aqui na Bíblia. Essa é a Bíblia original. Grega. A língua que Jesus fala. Eu edifiquei alguém. Eu transmiti alguma coisa para alguém. A não ser, de repente, alguém que vai pensar, não, o pastor fala grego. Exibicionismo. O Espírito Santo não faz isso. Não existe gente mais espiritual ou menos espiritual. Isso é a soberba do ser humano que faz com que muitos explorem isso lá fora. Por isso, cuidado com o que se fala. Mas isso não nos deve envergonhar de falar. Como Paulo disse, na nossa própria língua, com o poder do Espírito Santo para edificação. Encher-se do Espírito Santo é uma doutrina bíblica e é a doutrina da Igreja Evangélica Luterana. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como pode alguém encher-se do Espírito Santo? Com Deus. E essa comunhão se dá através da palavra, através do sacramento. É mediante o uso contínuo da palavra e do sacramento que nós nos enchemos do poder do Espírito Santo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais Deus me edifica através do poder do Espírito Santo. Assim como nós nos alimentamos com feijão, arroz e outras coisas para o nosso corpo, e precisamos desse alimento todo dia. E se nós não nos alimentarmos, vamos ficar fracos. Assim acontece com o nosso espírito, com a nossa alma. Se nós não nos alimentamos diariamente da leitura bíblica, ele vai enfraquecer. Passe uma semana sem comer. É isso que acontece também com o espírito. E mais, passe uma semana sem tomar banho. Veja, eu não estou dando a ideia, tá? De repente alguém ufa, passou uma boa. Mas passe uma semana sem tomar banho. De repente o nariz até se acostuma com a podridão. Mas peçam para quem está do lado de vocês sentir o cheiro do mau hálito, o cheiro ruim que vem das partes íntimas, debaixo do braço. Pois é. Quando eu passo uma semana sem ir na Santa Ceia, buscar a absolvição, perdão dos pecados, eu estou sujo, eu estou podre. E tem gente que às vezes passa 2, 3 semanas, um mês sem ir na Santa Ceia e acha que está tudo normal. O nariz da fé não funciona mais. Encher-se do Espírito Santo é gostar de ouvir, ler, estudar a palavra de Deus, como aprendemos no Catecismo Menor. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, gostar de receber o perdão dos pecados na absolvição e na Santa Ceia, tomar o banho, estar limpo. Talvez seja isso que está faltando para o nosso motor engrenar e fazer o carro andar mais. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Queridos irmãos e irmãs, Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Quando uma pessoa está cheia da palavra de Deus, ela fala, ela testemunha e faz isso até sem notar, porque é o Espírito Santo que fala por ela.
Quando uma pessoa ouve e assiste muito futebol, ela está apta para discutir sobre o seu time. Quando uma pessoa lê, ouve e fala muito sobre política, está apta para falar sobre o assunto. Quando lê, ouve, estuda muito sobre crimes, está apta para falar sobre o assunto. Sobre dinheiro. Quando uma pessoa lê, ouve, estuda muito a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai falar sem notar, de tanto que o Espírito Santo vai estar jorrando através dela. Por isso, queridos irmãos, encharquemos de tal maneira com a palavra de Deus, a ponto de não mais podermos ficar quietos, mas termos que sempre falarmos de Jesus. O ministério redentor de Jesus, ele teve seu início no momento em que ele foi batizado e a pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele. A partir dali ele começa a sua missão, rumo à morte. O ministério evangelístico, missionário da igreja, começa no dia do Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e os anima, nos dá um dom especial para ir ao mundo. É o ministério de cada um de nós. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está mexendo no coração de vocês. É com cada um. Não façam de conta que não é. Não fechem os corações e os ouvidos. Claro que quando o Espírito se manifesta, os anti-espíritos também agem. Lembra do texto lido ali? Enquanto 3.000 foram batizados, receitaram, alguns de longe diziam, esse pessoal está tudo embriagado. Pedro diz, 9 horas da manhã embriagados. Abram os olhos e vejam. Mas os anti-espíritos são assim. Como disse o texto de domingo passado, o mundo nos odeia, diz Jesus. O mundo age com zombaria, com cinismo, com deboche, até com ataques. Ainda há pouco eu ouvi no Facebook uma palestra, 2 deputados aqui do Rio de Janeiro, de um certo partido, um federal e estadual, dizendo que os cristãos são retrógrados, ainda estão nessa fé em Deus. Nós temos que proibi-los de falar não apenas nas escolas, mas em todos os espaços públicos. É assim que muita gente pensa. Os anti-espíritos não podem ficar calados diante do poder do Espírito Santo. Mas a missão do Espírito Santo é bem clara, como acabei de ler em João 16:8, aquele texto que foi lido antes no Evangelho. Jesus disse, quando ele vier, essa é a tradução do texto grego, ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Convencer é mostrar a alguém o seu pecado a fim de chamar ao arrependimento. Como dizia Lutero, ele convencerá o mundo do pecado, isso é da incredulidade que afasta de Deus. Ele convencerá da justiça. A nossa justiça é pela fé, não há obras ou indulgências que possam nos tornar justos. E ele convencerá do juízo que só se dá pela cruz. A culpa, o juízo foi executado na cruz de Jesus. Essa é a palavra pura do Evangelho. Precisamos ser instrumentos do Espírito para convencer o mundo e nós mesmos do pecado. Chamar a todos ao arrependimento. Somente assim será possível enaltecer a justiça pela fé e o juízo da cruz, que nos traz consolo e salvação, concretizados através da obra de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E a mensagem da lei, que também precisa ser dita, para aqueles que continuam com zombaria, ridicularizando, evitando, fazendo de conta que não tem nada com isso e não creem, há um inferno. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E para aqueles que constantemente zombam da sua palavra, querem continuar sujos, ou sem se alimentar, há um caminho que leva à perdição eterna. Mensagens que amenizam a lei
são, como eu falei há um tempo atrás, salgadinhos de isopor. São deliciosos de ouvir e parecem encher a barriga, encher o bucho, mas deixam o povo de Deus e o mundo subnutridos. Geram obesidade espiritual mórbida, pois não deixam espaço para o verdadeiro evangelho. Quem come salgadinho de isopor não quer comer o verdadeiro evangelho que alimenta. Cuidado com as mensagens que estão por aí, que parecem muito apetitosas. Vamos falar línguas estranhas e sermos mais espirituais que os outros. Cura, prosperidade, riqueza, sucesso, unção, poder, batalha espiritual. Isopor que sacia o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, mas que não alimenta. A mensagem de Deus, ela trata daquilo que Jesus disse. O Espírito Santo, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a pregação da igreja, que alimenta. Que o Espírito da verdade guia todos nós no preparo diário de cada refeição espiritual. Estudemos mais, nos envolvamos mais, testemunhemos mais lá fora, sem medo e sem covardia. O Pentecostes nos chama para isso, porque o poder do Espírito Santo está em nós.